Muito bem, senhoras e senhores. Tudo bom com vocês? Eu sou Antônio José e esse é mais um episódio do AJ. Que esse episódio for pro ar, nós vamos estar chegando, batendo lá nos 10 mil inscritos no YouTube. Muito bom, coraçãozinho fica quentão. Mas a gente percebe lá que um percentual liberando 40%, 45% dessa audiência nossa do dia a dia não está inscrito no canal. Why not? Por favor, se você verificou agora que você não está inscrito no canal, você se inscreve agora no canal. Por favor, compartilha, deixa teu like, faz teu comentário e troca ideia com os seus parceiros para esse conteúdo ir mais à frente, ok? Pessoal do Spotify também muito bom, nós estamos nadando de braçada, somos o primeiro lugar na categoria meia de OH. E para acompanhar a gente também no Instagram é o AJ Podcast Oficial. Hoje nós vamos conversar com Central do Outdoor. Eu vou até ler porque é um currículo um pouco extenso e não dá para eu falar de cabeça assim tão facilmente. Ela é diretora executiva da Central do Outdoor, membro do board da ALOOH, Associação Latino-Americana de OH, Conselho de Ética do CONAR, graduada em Marketing, coach e atua como instrutora no Dale Carnegie Training. Olha só. Ainda é mãe da Luísa. Ladies and gentlemen, please welcome Fabi Soriano! Que alegria! Salva de palmas! Muito obrigada, Antônio. Apresentação, olha que apresentação. Pilhada, né? Não, vou te falar. É uma alegria estar aqui contigo nesse estúdio maravilhoso, na cidade maravilhosa. Muito obrigada pelo convite. Nossa. É uma grande honra. Você sabe que quando vocês vêm para cá prestigiar, generosamente prestigiar aqui o conteúdo, vocês são a estrela daqui. Não, eu só estou aqui fazendo o trabalho de conectar essas ideias. Você está fazendo um trabalho fantástico. Você está dando voz para muitos agentes do nosso setor, do nosso mercado, né? E conectando essas ideias. Acho que cada vez que vem um desses protagonistas, que são todos protagonistas, né? Cada vez que vem uma dessas personalidades aqui, se conectam com ideias de outros que já vieram. E o nosso setor está percebendo a riqueza que existe, a riqueza humana, a riqueza intelectual que tem no nosso negócio, né? E Brasil continental, né, Fabi? Você tem pessoas que estão lá, sei lá, no Paraná, a gente vai receber aqui a Janete, tem o pessoal lá de Santa Catarina, o pessoal de Mato Grosso, de Goiás, enfim. O Brasil ele tem umas características diferentes em cada região, em cada local, o sotaque que a gente traz para cá dessas regiões, pois a gente vai somando essas informações. E isso é assim, eu acho que é o core da Central do Outdoor, né? A Central do Outdoor, me conta você, eu não vou explanar não, você que vai me contar. A Central do Outdoor tem uma história grande assim e hoje está num período novo de conexões novas, de vertentes novas. Eu queria que você me desse uma explanada sobre isso. Central de Outdoor está completando 46 anos. Olha só. Ano, né? É uma vida. Até engraçado, esses dias atrás o pessoal estava comemorando o Dia do Mídia, né? Eu vi aqui o circo voador lotado no Brasil inteiro. Foi uma data instituída pela Central de Outdoor. Sim. Então, foram muitas ações ao longo dos anos, muito importantes em determinados momentos, né, do nosso setor. Quando existia a necessidade de uma padronização, a Central atuou nisso e uma série de coisas. E agora ela está num novo momento que começou em 2016, 2017 para cá, onde a Central de fato assumiu o papel de associação, de agregar mais pessoas, de se conectar, né? Esse nosso mundo hoje da economia colaborativa,
O efeito em rede que a gente fala, nós precisamos estar conectados com as pessoas. E a Central tem feito um trabalho muito rico, muito bacana. Eu acredito que tiveram 2 coisas muito importantes nessa nova fase, vamos dizer assim, né? Primeiro é olhar para o associado como protagonista, como cliente. O que esse cara, onde ele precisa de ajuda? Aonde a gente pode ser um suporte, né? Porque os nossos associados, os empresários, são guerreiros, né, Antônio? São. Qualquer empresário no Brasil é guerreiro, não é fácil, viu? Cara. Falar. Pois é. Então, essas pessoas, elas lutam pelo negócio dela o tempo inteiro. Mas, em alguns momentos, ela precisa ter um corpo maior, né? Tem alguns assuntos, tem alguns momentos que, tendo um corpo associativo, ela consegue chegar em outros lugares. Tem muitos assuntos que ninguém briga sozinho. Política é um deles, né? Então, de um tempo para cá, nós começamos a olhar mais para como a gente pode ser mais útil e relevante para esse associado, para o mercado, e nós colocamos alguns pilares de atuação muito bem definidos. Então, hoje, a atuação da Central de Outdoor, ela está muito bem desenhada, sabe? Basicamente, toda a atuação da Central está sobre 3 pilares, que a gente fala que é a defesa do meio. E quando a gente fala em defesa do meio, a gente fala em sobrevivência mesmo, né? E isso está muito ligado a projetos políticos. Sim. Vira e mexe, pipoca um projetinho aqui, um projetinho ali. Que deveriam ser projetos técnicos e acabam sendo projetos políticos. E aí, quando você bota a política em qualquer projeto que não seja político... Pois é. Pô, aí, sei lá, a ética sai por aquela porta, a moralidade sai por aquela porta. A gente nem precisava de lei para ajudar, né? Ele só não precisava de lei para atrapalhar, né? É isso que a gente diz. Então, a gente tem um trabalho de monitorar, porque são projetos que surgem em determinado estado e eles vão para cima, Congresso Nacional, quando a gente vê, de repente, aprova alguma coisa que afeta a economia do setor diretamente. Exatamente. Então, a gente monitora e, quando necessário, articula para conseguir minimizar os piores efeitos que pode acontecer no nosso setor. Essa é essa atuação de defesa do meio. O outro é a promoção do meio. Promoção da mídia exterior, a promoção do OH, que visa aumentar o share. Então, todas as ações que a gente pode fazer para demonstrar para agências, para anunciantes, a eficiência da mídia e a capilaridade da mídia, né? Porque não adianta você comprar muito de uma empresa, de uma cidade, de uma capital. A gente tem empresários sensacionais fazendo coisas incríveis em todo o Brasil. Dentro da Central de Outdoor, os associados cobrem mais de 1.200 municípios. Então, como é que nós mostramos para o mercado essa cobertura, a eficiência do trabalho em determinadas cidades e regiões do Brasil inteiro, né? E essa, então, tá na... Vem com ferramentas, desenvolvimento de ferramentas, tudo que ajuda nesse pilar. E o último é a qualificação do associado. Porque nós queremos que esse meio seja cada vez mais relevante, para isso a gente precisa ser um ponto de apoio para essa qualificação, né? Nem todo mundo, eu falo assim, o empresário ele tá às vezes tão focado na operação do dia a dia, que ele não tem tempo para ver uma nova ferramenta que pode otimizar a produção dele, que pode otimizar as vendas, que pode ajudá-lo nesse dia a dia. Treinamento de equipe, uma série de coisas que a Central faz para qualificar as equipes, qualificar os empresários. Então, hoje, toda a atuação está em cima desses 3 pilares, ela está muito bem definida. E a dor de um é igual a dor do outro, é igual... Lembra da escola, quando você estava lá, o cara fazia uma pergunta, o que é isso? 2 mais 2 é quanto? É 4. Aí daqui a pouco o cara lá de trás pergunta, mas e 2 mais 2 é quanto? É 4. É a mesma pergunta, só não houve conexão ali naquele momento. E nós, do segmento, nós passamos por transformações, né? Que a televisão tinha métrica e nós não tínhamos métrica. Então nós éramos assim, como é que eu vou programar vocês se vocês não têm uma capacidade de provar a entrega de vocês? Pois bem, a televisão perdeu share bizarramente para o online, e o online supostamente tem uma métrica. Sem querer entrar aqui, que eu te falei que eu sou um cara contestador. Mas
nosso outdoor, ele hoje tem métrica. Então, entre televisão e o outdoor que tem métrica, existe um online. Hoje eu consigo dizer pragmaticamente, não é programaticamente, é pragmaticamente, que se você me comprar X impactos em determinada peça minha, eu vou te entregar tantos GRPs. Eu consolido essa informação, auditado e com uma assinatura chancelando por trás da informação que eu estou dando. Então esse cenário muda completamente o jogo. Hoje nós somos uma mídia que o online cresceu muito, o mundo está vivendo uma revolução digital, mas o OH, que também passa por uma transformação para o digital, também caminha na mesma velocidade para crescimento de share. Então nossa mídia passou a ser o quê? Uma mídia super essencial. E a gente precisa achar um jeito, né? A gente estava conversando aqui antes do episódio começar, a gente estava conversando aqui. Eu quero muito que a central da Outdoor, através seja daqui desse conteúdo, através das pessoas que se interessam em dar um pouco mais do que tirar um pouco mais, para que essa capilaridade de informação que tem a central da Outdoor, que ela atinja mais pessoas, que mais pessoas tomem conhecimento. E você procura a central da Outdoor, se filia lá, bonitinho. Se filia, a central tá de portas abertas. Porque a gente tem que... São conexões, nós vivemos um mundo de conexões, exatamente, né? Tem vários fatores aí, né, Antônio? O primeiro é, quando a gente fala... Se tem alguém que já errou bastante no caminho, eu não preciso cometer os mesmos erros. Erro novo, vamos errar erro novo, né? Exatamente. Então você imagina como é rica essa troca entre os associados. A gente recebe muita ligação pedindo, tipo, consultando de um assunto. Pô, eu tô querendo comprar uma máquina de impressão, tô querendo colocar uma gráfica aqui. Você tem alguma informação sobre... Puta, fala com o fulano que ele acabou de montar, ele não é teu concorrente, ele tá em outro mercado e ele, de coração aberto, vai ajudá-lo... porque esse cara já fez um monte de orçamento, já analisou a viabilidade financeira de se ter uma gráfica ou não, já fez uma série de análises. E aí o outro cara liga, ele tem tudo isso pronto, sabe? Ele não precisa começar tudo de novo. Então essa troca dentro da central de Outdoor, ela é muito rica. E a outra coisa o marketing do futuro tem esse efeito de rede, né? Quanto mais pessoas conectadas, trocando informações, mais rica é essa informação. A gente tá vendo plataformas aí de utilidade como é o Waze. O Waze é o que é porque tem muita gente... Colaborativo. Exatamente, colocando informação, né? E agora a gente tá desenvolvendo uma plataforma, em parceria com a Desmovil, OH, uma plataforma... para integrar todo o inventário de todos os associados no Brasil inteiro, com métrica, com audiência qualificada e uma série de coisas. Então, quanto maior é o volume disso, mais relevante é para o mercado. Sim. Né? Então, por isso que a gente fala, é muito importante o papel da central de Outdoor hoje, de centralizar essas demandas do setor, processar aqui dentro e distribuir novamente. E vocês também estão numa outra pegada a instituição central, ela falar com a BOH, falar com a LOH, falar com outras instituições para que todos estejam na mesma página, falando alinhadamente o mesmo assunto, as mesmas necessidades. Sem dúvida. A Central de Outdoor é uma das fundadoras da ALO, né, que é a Associação Latino-Americana de Out of Home. Então a gente tem um intercâmbio muito bacana sobre o que está acontecendo em toda a América Latina e essa troca também enriquece muito o que está acontecendo aqui, né? No começo do mês a gente teve um congresso mundial em Lisboa, tinham lá acho que 12 ou 15 associados que estiveram lá presente, trazendo informação, tendências. Então essa troca ela é muito rica. E a Central de Outdoor, ela é cofundadora do SEMP, ela é cofundadora do CONAR, ela é cofundadora da ALO, né? Então já está no DNA, na essência, de contribuir para o crescimento e para a profissionalização do meio em diversos
setores, né? O setor de autorregulamentação, tanto o meio, o desenvolvimento do Out of Home na América Latina. Então, esse intercâmbio, ele é muito importante, ele precisa acontecer mesmo. E cada dia mais ele acontece com mais celeridade, a informação, o nosso associado bate lá em Portugal, isso vem online para cá, a gente... Rapidinho. Né? Aconteceu lá, eu em 2 minutos tô sabendo o que está acontecendo Pois lá, é. Traz essa informação muito fresquinha pra gente. Nós tivemos a convenção, né? 32ª. Desculpa te interromper, nós paramos, o Fabi, nós paramos de ser dono da informação, que é uma coisa que a gente... Mas por que eu vou ficar sendo dono, proprietário? Eu quero o quê? Um documento que eu sou o dono, eu vou ficar com ela só para mim? Não, hoje a gente Não vale nada. reparte essa informação. Exatamente. Quando ela é só sua, não vale nada, né? É isso aí. O repartir e o enriquecer, de ajudar, colaborar com o crescimento das outras pessoas, que o meio todo cresce. Né? Hoje a gente tem uma visão melhor sobre isso. Nós fizemos a 32ª Convenção Nacional em Foz do Iguaçu. 220 participantes, que foi lindo. A última nossa em Maceió em 2019 tinham 120 participantes. E agora tivemos 220. Então foi assim, um boom. A gente não esperava tudo isso. E lá nós tivemos o Ricardo Bastos, que é um grande amigo nosso, que é do grupo Dream Media, de Portugal. Ele está em Porto. E ele trouxe algumas coisas sobre o futuro do OH, o futuro é verde, o futuro é digital. Mas ele trouxe algumas coisas que a gente olhava e falou assim, gente, eu nunca pensei que pudesse acontecer, que já estão acontecendo lá, né? Principalmente na questão ambiental, sustentabilidade, algumas cobranças que a sociedade tem com o segmento que ainda não pintou por aqui. Mas que já está acontecendo lá. Então faz com que a gente enxergue, opa, peraí, como é que nós vamos É muito rápido, né? A velocidade é muito rápido. Exato, Em alguns episódios aqui eu falei sobre algumas questões, né, que eu fico tentando ver isso mais para frente, assim, num plano de perspectiva, como é que a coisa vai acontecer lá na frente. Você falou do verde. Eu já tomei bronca aqui do meu produtor porque eu sou repetitivo falando as coisas sobre verde, né? Mas, cara, você vê o trabalho do pessoal lá de Curitiba pegando uma praça degradada, aí o cara bota a pecinha dele lá, faz um trabalho brilhante, arruma a praça toda, bota o verde presente junto da mídia. E não está mais vendendo mídia. Exato. Está vendendo ali uma experiência. Você vai ali e senta perto do anúncio. Aquele anúncio, para você, ele fica muito mais simpático, muito mais agradável. E a relevância da marca é outra, né? Outra, né? Exatamente. Tanto a Favreto quanto a Outdoor Media também faz esse trabalho em Curitiba, que é fantástico. Antônio, a gente utiliza o espaço público. A gente precisa devolver para o espaço público, para a sociedade, um benefício real. Sim. Né? E hoje as marcas estão cada vez mais conectadas com essa necessidade de ser sustentável. Então, quem consegue entregar isso, consegue entregar para a marca também uma experiência diferenciada. Né? Nós temos alguns projetos em estudo, que vamos lançar mais em breve. Você pode falar aqui pra gente? Mas... De primeira mão? Não, então, estamos analisando algumas viabilidades, porque tem várias coisas, né? Você tem uso de energia, Sim. Você tem descarte correto de lona, Sim. Você tem o papel que é muito utilizado ainda, que não recicla, que não tem... Então, a própria utilização do espaço urbano. Então, a gente monta na Central de Outdoor algumas câmaras técnicas, que a gente chama. São pessoas que se reúnem para debater, para estudar algum tema e propor soluções. E dessas soluções, a gente começa a analisar a viabilidade para que a gente possa abrir e expandir para que todo mundo faça. O trabalho que a Favreto faz em Curitiba, eles indicaram uma ONG que foi até a nossa convenção, que trabalha com descarte correto de lona, que tem o selo BioH. Deixar pra Janete falar disso com você. Não tem uma cartucho, não. Mas é um trabalho fantástico, sabe? É um trabalho muito bacana que eles trouxeram para a Central de Outdoor e falaram, olha, nós temos uma solução aqui e essa solução pode ser distribuída para todos os associados. Então, essa energia que tem dentro da Central de Outdoor é fantástica, sabe? Radia fala que é uma uma comunidade, é uma família.
Então, quando a gente faz convenção de quarta a sexta, num resort, que é pro pessoal já ficar o final de semana. As melhores conversas acontecem na piscina no sábado, sabe? Aquela coisa de... as famílias se conectam, entendeu? Então, é uma coisa muito bacana. E nós percebemos que as empresas que estão lá dentro, elas estão, de fato, querendo contribuir com o mercado. Já não é mais aquele negócio, a informação é minha, como você falou, né? Vou guardar, aprendi como fazer, agora só eu sei fazer. Cara, hoje não funciona. Ganha mais quem distribui essa informação, né? Ganha mais quem compartilha, quem consegue fazer esse efeito de rede. Como eu citei aqui a questão de escola, né? Que um faz a mesma pergunta que o outro. As dores, elas são semelhantes, né? Você falou do negócio do descarte de lona. Há alguns anos, a gente percebeu, já tem bastante tempo, hein? A gente percebeu que o pessoal que eventualmente roubava uma lona na rua. Um lugar assim, roubavam a lona. Chegaram, cadê o anúncio? Sumiu o anúncio, roubaram a lona. Aí vou entender por que rouba uma lona. Para que é o roubo de uma lona? Você sabe dizer? Tem muita gente que é para cobrir barraco. Exatamente. Então, o que a gente fez? Pô, a gente tem uma pilha de lona descartada, a gente retira a lona e deixa ela guardada por algum tempo. Se o anunciante não pedir de volta aquele material, ele vai ser descartado. Aí tinha uma pilha de material, vamos dividir isso mais ou menos em tamanho, para o cara também não pegar uma lona de 200 quilos, isso aí, sei lá como vai levar, ele vai levar um pacotinho de uma lona de 40 metros quadrados, 50 metros quadrados. Para ele. E aí nós íamos, ainda vamos, desculpa, em comunidades e distribuímos essas lonas. É um benefício social direto, sem perguntar a alguém se pode, se não pode, se é o ideal, se não é o ideal. Então, esse pensamento, ele permeia todos nós, porque a gente sente a dor do outro ali. Você falou da energia. A gente está vendo que a energia é um problema, né? E não é só a solução solar que vai ser a nossa questão de mitigar essa dificuldade da energia. A gente tem que pensar no sistema, não no meu painel. Exatamente. Porque o meu painel hoje tem equipamento que a gente bota um refletorzinho com uma plaquinha, a própria plaquinha com a insolação acende o painel e ele fica aceso. Então eu resolvi o meu problema. Mas como que eu contribuo para que o sistema seja mais uniforme e todos possam... Como eu posso fazer uma compensação disso, então, de repente? Isso está no pensamento, e não é do Antônio, não. Está no pensamento da Fabi, do Alisson, do Rafael, está no pensamento de todo mundo em todo lugar. Nós aqui fizemos o quê? Nós, não satisfeitos com essa alternativa de botar uma placa solar no próprio painel, nós compramos uma quantidade de energia de uma usina solar e nós devolvemos para o sistema essa mesma quantidade que a gente consome, a gente devolve para o sistema. Então, eu não estou consumindo a energia que eu gerei, mas eu gerei a energia que eu consumi. Deu pra entender? Sim, faz uma compensação. Assim, pô, cara, eu tô falando aqui, uma galera vai ver isso, né? Vai começar a pensar. Começa a pensar e procurar soluções e saídas, exatamente. Mas, ô, Fabi, você... Pô, eu li o teu currículo aqui, esse extenso currículo, e eu li livro seguramente há uns 40 anos atrás, talvez um pouco mais, um pouco menos, de livros de Dale Carnegie. Dale Carnegie. E eu queria que você expandisse um pouco isso aí. Eu atuei como instrutora. Foi uma história até interessante na minha vida. Quando eu tinha, acho que 15, 16 anos, o meu pai me trouxe um exemplar de como fazer amigos e influenciar pessoas. Que com certeza tá lá na tua estante. E me deu esse livro, olha, lê isso aqui, que isso aqui vai mudar a tua vida. Muda mesmo. Eu li. Caramba, eu li de novo. Aí eu tinha um desejo, nossa, que vontade de dar um exemplar desse livro para cada pessoa que eu conheço, que vontade de... Nossa, se todo mundo lesse isso, o mundo ia ser diferente. E passaram os anos. Me
uma amiga minha, eu moro em São Roque, né, no interior de São Paulo, cidade grudadinha, pertinho ali da capital, 60 quilômetros. E uma amiga minha aqui, empresária, ela falou, viu, vamos num treinamento comigo? Hoje eu tô fazendo um treinamento, tal, posso levar um convidado? Eu falei, vamos lá. Quando eu chego lá, treinamento do livro da Dale Carnegie. Eu falei, meu Deus, se eu soubesse que existia isso, eu já teria feito. E aí eu fiz o treinamento, eu me realizei naquilo, fiz todos os treinamentos que tinha, eu fui convidada para ser instrutora. Porque aquilo já fazia parte de mim há muito tempo, né? Então foram anos bem bacanas. Hoje eu não tenho mais essa atuação, porque eu tinha uma atuação part-time. Então eu tinha o meu trabalho, na época eu era exibidora, ainda trabalhava numa exibidora, era comercial, gerente comercial de uma exibidora. E eu ministrava treinamentos. Então o pessoal do comercial vendia as turmas, fechava a turma e me entregava. Olha, você tem uma turma para ministrar o treinamento. Eram 12 semanas. Cara, era uma troca fantástica, fantástica. Mas depois foi mudando a direção, e aí eles falaram, Fabi, precisamos de você full time. Agora não tem mais part-time. Você não vai só vir dar o treinamento. Vai vender, montar a equipe, tudo, então você vem pra cá direto. Não. Aí eu já tava na exibidora, tinha bastante coisa ainda em andamento. Putz, agora não é o momento. E eu acabei deixando. Mas foi uma experiência fantástica, fantástica, porque é lidar com pessoas, né? Então é uma troca muito rica. E ele fez escola, né? Era um gênio, né? Era um gênio. Você sabe que esse livro, Como Fazer Amigo e Influenciar a Pessoa, é um livro de 1936. Eu bati com ele, inclusive, que a Ju Chiboleto da Itabãs esteve aqui comigo e ela citou o livro. Eu falei, cara, vamos lá. Eu lembro desse episódio, eu assisti. E aí, ele fez escola. E essa escola, quando eu fui eu saí de casa cedo, né? Fui ser vendedor. E aí, quando você vai... Qual é a literatura? Antigamente não tinha a parte online que você hoje pega aqui e encontra a informação com facilidade. Você tem que cavar a informação. Sim. E aí eu fui um livro atrás do outro sobre venda, sobre essa parte de autoconhecimento, né? Da parte psicológica, de como você se apresenta. E é um universo, cara, que é atualíssimo. Não importa se passaram 90 anos, cara. Olha, o livro ainda não fez 100 anos, mas o treinamento já fez, porque o Dale Carnegie, ele ministrava treinamentos antes de ele escrever o livro. Uhum. Então, eu não me lembro se foi 2014 ou 2015 que o treinamento completou 100 anos. Quer dizer, ele já ministrava desde 1914. Ele reunia pessoas, ele começou com aula de oratória, né? Então, ele reunia profissionais, homens de negócio, para ensiná-los a se comunicar melhor. E isso foi evoluindo para a parte de relacionamento e, de fato, é fantástico, né? Se você começar a olhar o relacionamento focado na pessoa, não no que ela faz, né? Não qual retorno ela pode te dar, mas, de fato, na pessoa, em quem ela é. Exatamente. Cara, é transformador. É transformador. E é muito atual. Eu desafio alguém que chegar na última página de qualquer livro dele, ou de Napoleon Hill, ou Og Mandino, chega na última página e fala assim, não, eu não estou mudado, eu estou eu estou igual como antes de ler o livro. É impossível, cara. Não tem. Você sai dali, a primeira coisa que você faz é dar um bom dia diferente para o carteiro que vai te entregar uma carta, para o cara da portaria do teu prédio, né? Você já começa a viver uma vida diferente. E essa vida diferente, ela vai modificar alguma vida depois de ti que também vai fazer a mesma coisa. Isso, pô, é uma corrente, né? Do bem, né? É. E você sabe que quando eu terminei de ministrar uma das últimas turmas, as turmas tinham em média 30 pessoas, eu falei, caramba, eu acho que eu já dei treinamento para umas 400 pessoas. Eu falei, tá, então aquela vontade que eu tinha de distribuir o livro ou de falar disso, eu consegui falar com 400 pessoas, tá bem legal, né? Era uma vontade muito grande que eu tinha. Se cada um falar com 10% disso, onde é que vai? Não é? Uma rede. Então foi uma experiência incrível. E hoje tá tudo na internet, né, cara?
Hoje tá tudo na internet. Você pega em 2 segundos, quem tá me ouvindo aqui, tá ouvindo o nosso conteúdo e já tá procurando lá, porque é muito bacana, é muito transformador. Sabe, Antônio, quando a gente começa a dar atenção de verdade para os relacionamentos, né? E até quando a gente começa a entender o quanto as pessoas podem contribuir, nos ensinar. Às vezes a gente vê lá cursos, eu preciso aprender, vou fazer um curso que custa uma bala, vou investir e tal. Mas se a gente parar para pensar o quanto que as pessoas que estão já no nosso caminho têm para ensinar pra gente, isso não tem preço. E isso é só com relacionamentos de verdade, né? Alguém de verdade interessado em aprender, outro de verdade querendo ensinar. E isso aconteceu demais na minha vida. Eu sou muito grata, acontece ainda até hoje. Falo que tudo que eu sei sobre, né, o que eu ainda estou aprendendo, sempre com pessoas e com as pessoas que estão ao meu redor. É mágico. Então, por isso eu tenho essa... Tem um case muito, já mais de um até, muito significativo da pessoa jovem. Há pouco tempo eu vi alguém comentando. A pessoa jovem vai fazer companhia para uma pessoa com mais idade e essa pessoa com mais idade vai trazer uma vastidão de ensinamento e conhecimento para essa pessoa jovem, e isso de uma forma muito bacana. A grande relação ganha-ganha, né? E através de experiências, né? O que é diferente de você fazer um curso online, por exemplo. Né? É uma experiência que agrega muito. Eu tive algumas. Conta. O Chico Preto. Essa história eu gosto de contar. Cara, Chico Preto. O Chico, logo que eu comecei, eu fui parar de paraquedas numa empresa de outdoor, lá de São Roque, interior, né? Fui convidada para trabalhar na empresa. Eu não entendi absolutamente nada do negócio, nada. E a empresa era afiliada à Central de Outdoor. E eu vi que todo mundo tinha um negócio, nossa, Central de Outdoor, e ser afiliado à Central de Outdoor é um diferencial, e eu fui tentar entender o porquê. Visitei a Contato, conheci o Chico, e um dia eu cheguei lá e falei, Chico, é o seguinte, eu tô trabalhando com outdoor agora, só que eu não entendo nada, absolutamente nada. Como é que eu posso aprender mais do negócio? Ele falou, na semana que vem, no dia tal, você esteja aqui 8 horas da manhã. Tá bom, você vai rodar comigo São Paulo. Tudo bem. Ele tinha a agenda dele de visitas, né, nas agências, e ele me botou no carro, falou, olha, você só vai ouvir. Sim, senhor, tô aqui pra isso. E foi muito bacana, Antônio, porque aí ele fez toda a rotina dele, a agenda dele do dia, visitando agências e negociação, e eu ali do lado. Então, eu lembro até, a gente tava uma vez... Ainda tinha as grandes campanhas em São Paulo, e a gente estava na Duda Mendonça, com uma campanha, ele estava negociando, acho que uma campanha da Guaraná Antártica, com projetos icônicos em São Paulo. Tinha Faria Lima, tinha Paulista, tinha uma série de coisas. E eu tava lá, eu do interior lá de São Roque, olhando aquilo, falei, cara, é assim então? Que mundo! Entendeu? Então, a visão que eu teria numa cidade pequena, ela era muito limitada, né? E lá, o Chico me colocou pra enxergar um universo que, tipo, existe vida além do que você conhece lá, né? Então, eu comecei a enxergar a mídia exterior já com a visão de São Paulo, já com a visão das grandes agências, como é que negociava, como é que faziam as coisas em São Paulo. Aquele dia foi um curso superior, sabe? E o volta para São Roque, agora eu tô com o capuz da força. E o Chico, até hoje, a gente tem essa conexão, sabe? Outro dia ele me ligou e falou assim, você conhece o mercado de Brasília? Eu falei, posso aprender mais. Então, deixa eu te explicar. Abre o Zoom. Pô, entendeu? É assim que as coisas acontecem. Bem Chico mesmo. Bem Chico. E aí ele abriu o mapa, olha, assim que funciona desse jeito, nessa região, assim. Eu falei, caramba. Então, é muito gostoso isso, porque ele quer verdadeiramente que eu conheça mais, eu quero verdadeiramente aprender mais. E você tem gente no mercado com muito tempo, com uma bagagem muito rica, né? Então, a gente aprende muito com essas pessoas. A primeira vez que eu participei da Central de Outdoor,
que eu comecei a frequentar como associada na época, né, da exibidora. Falei, é aqui que eu vou aprender, né? Aqui que estão os caras da mídia exterior, então é aqui que eu vou aprender. E eu conheci a Beth, que trabalhava na Central de Outdoor como marketing. E a Beth também foi outra pessoa que me ensinou muito. E um dia, logo no começo, ela falou, Fabi, eu vou precisar ir para, acho que São Vicente. Nós vamos fazer lá um congresso de municípios. Na época, a Central de Outdoor, o CPEX também, colocava numa feira, né? E tinha um stand lá para que a gente pudesse ter algum feedback, conversar com políticos, para poder ajudar um pouco. Falou, gente, se tiver problema na sua cidade, não vai dar uma canetada, acabar com tudo. Existe a Central de Outdoor, existe o CPEX, a gente pode te ajudar. A gente pode te ajudar a fazer uma regulamentação, um ordenamento bacana, a gente pode te ajudar a como fiscalizar, nós estamos aqui para isso. E essa era a missão da Central de Outdoor do CPEX, presentes numa feira como essa, né, com vereadores, prefeitos e tudo mais. Eu falei, mas o que você vai fazer lá? Ela me explicou tudo. Falei, tá, você precisa de ajuda? Ela falou, tá tudo certo, assim, tipo, que tipo de ajuda você pensa? Eu falei, não sei, carregar caixa, varrer o stand, acender a luz, apagar a luz, sei lá, como eu posso ajudar? Ela falou, você quer ir? Vamos, maravilha. Então, eu me enfiava nessas experiências e ali era uma escola, né? Porque eu passava lá uma semana com ela, ouvindo ela contando o que era a Central de Outdoor, como a Central de Outdoor poderia ajudar essas cidades para os políticos que estavam ali. Eu tava aprendendo também, né? E entre as conversas, porque ela também tinha todo o conhecimento da história da Central de Outdoor, dos empresários, o que acontecia. Então, os maiores ensinamentos que eu tive sempre foram com outras pessoas dispostas a compartilhar essa informação. Por isso, hoje eu me realizo muito na Central de Outdoor, quando a gente tá num lugar onde a principal missão é compartilhar informação e ajudar outras pessoas. E você tem zero objetivo de ter uma exibidora, de montar uma exibidora? Zero. Não, eu já fiz parte, né? Eu já fui... Não, hoje? Não. Zero? Zero. Até porque você estava me falando ali no teu questionário a tua rotina. Pô, tu tá com a rotininha bacaninha, né? Arrumadinha ali. Com a filha, com a Luísa, troca uma ideia com ela, brinca. Luísa isso apaixonada. Não tem preço, né? Eu fiz aqui num episódio recente uma questão sobre o valor do tempo, né? Cara, a gente corre só atrás de coisa e não esquece dessa questão do tempo, né? Porque não é só o teu tempo, qual o valor do meu tempo, mas qual o valor do tempo da Luísa? Pois é. Ela hoje está quantos anos? 2 e 9, 3 anos, vai fazer 3 anos. Daqui a pouco tá com 15, já, mãe, tô indo, sei lá, vou para Estados Unidos estudar. O meu maior medo era que eu saísse de casa deixando uma criança e voltasse se tivesse um adolescente. Né? Então, poder acompanhar o crescimento dela é fantástico. Muito legal. Não significa que a vida na Central de Outdoor seja moleza, tá? Eu sei que não é, né? Pô, não tem nem como ser moleza. Mas é possível conciliar isso, sim, e é muito prazeroso. É o que faz a vida ficar gostosa, né? E olha, eu vou te falar que quando eu estava na exibidora, eu trabalhava no comercial, né? Então eu aprendia muito através de Central de Outdoor. Teve uma vez eu fiz um tour pelo interior de São Paulo, visitando empresas. Eu ligava para os empresários e falava assim, cara, pro comercial, posso passar um dia aí com você? Pode. Então tá, como é que você faz? Como é que você põe meta de venda? Como é que você estimula a equipe? Como é que você faz isso? Como é que você... E eu ia vendo como é que funcionava os comerciais das empresas para trazer, sabe? Então eu sempre fui de aprender dessa maneira. Só que o que eu mais amava fazer era participar da Central de Outdoor. E ali eu comecei a participar voluntariamente, depois eu virei diretora e, cara, quando tinha alguma coisa, você vai fazer isso pela Central, aí era minha paixão, sabe? Então, hoje eu tô fazendo algo que há muito tempo me apaixona. Tá em casa, né? Exatamente. Então, hoje o meu objetivo é
promover a central e torná-la, né, contribuir com isso. A gente tem uma equipe de diretoria, de presidência. O presidente é um cara fantástico, que é o João Batista, da Rede Eldor, do Paraná também. Que é um cara fantástico, um cara que entrega, sabe? Não mede esforços para fazer pelo meio. E ele sucedeu o Valério, que também é de Santa Catarina, que também já trouxe essa... O Valério é um cara desprovido de ego, sabe? Então, quando ele veio para a Central de Eldor, trabalhando institucionalmente pelo meio, sem querer louros e flores e palmas, aí veio o João nessa mesma pegada. Então, a gente tá num momento muito bacana. Eu vejo brilho nos teus olhos. Eu sou apaixonada por isso. Hoje eu tô fazendo algo que me encanta. E ainda posso ver a Luísa, posso levar lá na escola, no almoço, então não tem preço. Cara, você contou a história do Chico Preto, eu vou te contar uma, vou te devolver com a mesma moeda. Eu muito novinho lá, começando a montar minha empresa, né? Fiz meu primeiro painel todo de retalho, né? Que eu fabricava luminoso. Aí fiz meu primeiro painel todo de retalho, não sei o que e tal. Aí segundo painel, terceiro. Sei lá, já tinha uns 15, 20 painéis na cidade. Aí comecei a correr atrás, muito na força de vontade, assim, né? Com pouca informação, mas com muita força de vontade. Participar do CPEX, conversar com o pessoal. E naquela época tinha uma feira que todo ano acontecia em São Paulo. Eu não me lembro se foi Maximídia ou se tinha uma outra feira também importante, ou se eram duas feiras. Eu me lembro que numa dessas feiras, vários congêneres de vários locais do Brasil punham estandes lá para receber os anunciantes, as agências e tudo. E eu comprava um terno, ia para São Paulo, comprava um terno, uma bela de uma gravata, um pisante 0 quilômetro e ia para a feira, ficava de manhã até de noite. Eu ficava olhando, o cara batia lá no... Elinho, desculpa, hein? O cara batia na rima lá, o visitante ia lá no stand da rima e tal. Eu ficava só na mocozinha, assim. Quando o visitante saiu, ó, vem cá, pô, e tal, pá, sou do Rio. E fazia assim com todo mundo. No stand do outro lá e tal. Eu ficava só pegando ali o rebote, vamos dizer assim. Aí o Chico Preto me vê fazendo isso. Tava ele e o Raul um pouco distante. Ele... Ô, Carica, eu tô vendo o que tu tá fazendo aí. Vem cá. Aí me botou no stand dele, chamou o Raul. E aí, cara, começa o meu relacionamento com o Chico Preto. Começa nessa circunstância. Ele é um cara incrível. Ele é um cara incrível. Um cara que te abraça de verdade. Se ele tiver alguma oportunidade que vai te fazer crescer de alguma forma, ele não pensa duas vezes. Cara, eu lembro dessas coisas assim, cara, quanta história a gente tem, né? Essa história eu lembrei, cara, você falando de Chico Preto, eu lembrei dessa história que foi exatamente assim. Eu ficava só no rebote ali, o pessoal ia lá no stand do cara, pô, qual tem interesse nisso? Pô, não sei o que, coisa e tal, dava um cartãozinho, pô, só lá do Rio novo. E são essas conexões, né, Antônio, que fazem... Hoje é uma amizade, o Chico Preto, o Raul lá, é uma amizade de 30 anos, é uma coisa bacana, né? A gente vai levando, e é isso que a gente vai levando pra vida, né? E agora, continua falando sobre você, porque você começa muito cedinho lá e tal, e aí você teve uma exibidora, e aí você hoje está como diretivo em algumas instituições, além da Central. Você também tem alguma coisa com o CONAR, você queria falar sobre a importância... O CONAR faz um trabalho fantástico para o mercado brasileiro, né, para o mercado publicitário brasileiro. Eu faço parte do Conselho de Ética, da 7ª Câmara do Conselho de Ética. E eu não sei se você sabe muito bem como funciona. Não, quero que você... E é assim, algo que todo publicitário brasileiro devia saber. Porque o CONAR, ele atua nessa esfera de autorregulamentação, né, até para impedir que tenha uma atuação governamental. Então, é uma atuação não governamental, é uma estrutura fantástica, um Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. Então, eles recebem denúncias
de consumidor, de gente incomodado com algum tipo de propaganda que foi exibida. Então não existe censura prévia. Propaganda foi exibida, foi veiculada e alguém se incomodou com aquilo, em qualquer meio. E alguém se incomodou de alguma forma, ou foi o consumidor, ou foi o concorrente, e faz essa denúncia para o CONAR. E ele distribui, isso vira um processo, né, uma representação que é distribuído para os conselheiros. Os conselheiros são todos voluntários, então tem pessoas, publicitários, sociedade civil, advogados e uma série de pessoas que estão por dentro, né, do assunto, que conhecem o Código Brasileiro de Autorregulamentação e analisam aquela denúncia para saber se ela faz sentido ou não. Então, de repente, às vezes você vê, né? CONAR suspende algum tipo de propaganda que não foi bacana, justamente porque tem uma série de voluntários trabalhando para que o próprio mercado se autorregulamente, sabe? Para que isso não precise ter uma outra esfera. Então tem um trabalho muito legal, tenho um orgulho imenso de fazer parte do CONAR. Acho que é uma instituição que deveria ser mais conhecida pelo mercado publicitário, porque eles têm um trabalho incrível, muito bem organizado, muito bem estruturado, sabe? Aí eles criaram um guia de influenciadores digitais, porque você imagina... Hoje em dia, o quanto é difícil fiscalizar, Você né? fala pra tua filha, pô, não anda com má influência, pô. O cara é um influenciador que vem pelo telefone, pô, pelo tablet, como é que vai controlar isso? O cara vai lá, ele recebe alguma coisa pra fazer propaganda de alguém, aí ele posta o que dá na cabeça dele, aquilo tá certo, aquilo não tá certo, aquilo tá infringindo alguma regra, não tá. Então, o CONAR faz esse trabalho, sabe? E é um trabalho importantíssimo. Porque onde não tem essa autorregulamentação, vai ter que ter de algum lugar. E aí onde entra muitas vezes... Cara, eu acho que até... Você sabe que hoje existe a cultura do cancelamento, né? Pois é. Você fez errado, fez mal feito, mandou mal, é uma propaganda negativa e o online, assim como te impulsiona para cima... também te impulsiona para baixo, rapidinho, né? Eu tenho alguns exemplos de campanhas que deram errado, né? E que a internet arregaçou. Não perdoa. Então, existe hoje um cuidado maior de quem... Não só da agência, a agência tem cuidado, o criativo tem cuidado, o sei o que tem cuidado, mas o veículo também tem um baita cuidado de o que eu vou botar aqui, o que vai acontecer aqui. Não. O veículo, quando a gente fala de exibidores, de TV, de jornal, de revista, tem. Mas e quando você fala de digital? Né? Esse veículo digital não tem tanto cuidado assim com o que vai ser divulgado, com o que vai ser colocado no ar. Então... Tem, pô. Como não tem? Tem, você bota uma coisa ruim em qualquer rede social, em qualquer plataforma, muito rapidamente você vai tomar um toco, muito rapidamente. Eu não vejo... Dependendo... Aqui as pessoas pegam o print e fazem uma divulgação paralela de coisa ruim, porque também notícia ruim anda muito mais rápido que a notícia boa, né? Então a notícia ruim ela vai num sistema paralelo, via WhatsApp, via correio interno e vai embora. É que tem muita coisa. Mas assim, o YouTube, por exemplo, você postou uma coisa ruim no YouTube, eles vão ver muito rapidamente. Tem um senso crítico dentro do YouTube, do Facebook, do Instagram. Existe um senso crítico. Sim. Quando você tá... quando é gritante, né? Sim. Mas, por exemplo, tem muita coisa que foge, assim... O conhecimento do código, por exemplo, ele não é amplo. Não é todo mundo que tem noção. Então, a gente vê muita criança fazendo publicidade de uma forma que não é recomendado. A publicidade que está escondida, que está influenciando a compra de uma forma que não está claro que aquilo é publicidade. Isso é uma coisa que tem muito, sabe? E isso passa pela plataforma porque ela não vai diferenciar se é tua opinião pessoal ou se você está fazendo uma propaganda. Aí o CONAR tá vendo isso.
Você entendeu? Mais do que nunca, você né? Você pode fazer uma publicidade dessa caneca que sem problema nenhum, mas você tem que deixar claro que é publicidade, né? Que aquilo não é a tua opinião pessoal, que aquilo é uma publicidade. Isso virou lei, né? Isso virou lei. Exatamente. O influenciador hoje ele vai fazer um post e ele tem que escrever lá que é uma publi. Exatamente. Ele não pode simplesmente, é que eu gosto desse creme. Aí cai no CONAR. Você entendeu? Que para a plataforma é mais... Esse tipo, né, de conteúdo é mais difícil. Eu vi o João Branco fazendo... O João Branco tá agora fazendo conteúdo digital, né? Tá. Brilhantemente. Ele é um crânio. Queria muito ter o João Branquinho aqui, ó, João Branquinho. E eu tenho visto ele falando sobre o influenciador digital, que o influenciador ele vai ser uma personalidade carro-chefe em alguns... Ele cita vários segmentos, né? O hambúrguer vai ser o hambúrguer influenciador, sei lá, o carro vai ser o carro influenciador, vai virar uma marca, um influenciador. Eu vi esses dias Qual ele falando... falando... força disso, né? De um influenciador. Pois é. Eu vi esses dias ele falando sobre o quanto teu colaborador, teu funcionário é um influenciador poderoso da tua marca. Da tua marca. Né? Se ele estiver insatisfeito lá dentro, ele é um influenciador negativo da sua marca. Pois é. E o quanto ele influencia positivamente a família, né? Todo o círculo. E quanto as pessoas passam a comprar determinada marca porque aquele cara falou bem, porque ele trabalha lá, porque ele é um querido, porque ele atende bem. Então, ele tem um conteúdo bem interessante também. Queria explorar a tua visão assim de para longe, futuro. O que você vê assim no cenário, não só do meio, mas da publicidade, das convivências, dos relacionamentos interpessoais, do mundo? Qual é a tua visão assim de futuro? Eu gostaria que fosse cada vez mais humano, em contrapartida do que a gente vê, né? Porque a gente vê muito a era da inteligência artificial, da automação de tudo. E eu vejo, assim, com muito otimismo, esse efeito de rede, essa economia colaborativa. Né? A gente está falando de paradoxos, né? Eu acredito que cada vez mais o business, o negócio, vai precisar de seres humanos ajudando e apoiando outros seres humanos. Como a gente vê em plataformas, como eu te citei, né? Você vê o Waze, você vê Airbnb, são plataformas que dependem de outras pessoas cooperando e colaborando. Então, quando a gente fala em relações humanas, em negócio, em publicidade, eu acredito que o futuro do marketing, dos negócios, passa muito por aí, por esse efeito de rede, de conexões, de pessoas colaborando, de economia colaborativa, sabe? Hoje a gente tá num cenário que sozinho a gente não vai muito longe, né, Antônio? E não tem nem porquê, né? A gente gastar tanta energia para remar sozinho nesse marzão aí que é a vida. E eu acredito que o nosso negócio, ele tem buscado mais essas conexões. Eu ouvi alguém falar num dos podcasts aqui, a Central de Outdoor era muito unida, e você ainda falou assim, mas ainda é. E de fato ainda é. Ainda é uma comunidade, ainda é muito... As pessoas se ajudam muito dentro da Central de Outdoor. E eu acredito nisso. Eu acredito muito nessa ajuda mútua, sabe? Nessa troca de experiência. A gente começa a ver tendências de negócio. Então, antes, por exemplo, a gente falava sobre atendimento ao cliente. Hoje a gente fala de experiência do cliente, né? A gente até vai ter um workshop em setembro para associados da Central de Outdoor. Eu espero que você esteja em São Paulo no dia 21 de setembro, lá nesse workshop junto com a gente. Que a gente fala de vendas, de gestão e a gente vai ter uma parte sobre experiência do cliente. Quando a gente fala em experiência, a gente precisa considerar o lado humano, né? Eu acho que daqui em diante não dá mais para não considerar o lado humano das coisas. Então, antes a gente olhava o relatório de vendas, né? Quanto é que vendeu, a empresa tá bacana? Como é que a gente vê isso? Pelo faturamento dela, quanto ela é lucrativa? Hoje você tem outros critérios de avaliação se essa empresa tende ao sucesso ou não. Você tem se ela é sustentável, você tem a satisfação das pessoas que estão trabalhando, aí você vê
os assuntos como índice de felicidade no trabalho e uma série de questões que passam já mais olhar o lado humano. E eu acredito muito nisso para o futuro dos nossos negócios, sabe? Eu trabalho muito também trazendo essa perspectiva, essa visão de como que a gente pode olhar para o ser humano que está dentro das empresas e pode ajudá-lo, ampará-lo da melhor forma que a gente puder. Que bacana. Que pensamento bacana. Eu tenho eu sou um otimista. Você é uma pessoa linda. Obrigada. Eu penso mais ou menos assim também. Muito assim, na verdade, né? Nem mais ou menos, é muito assim também. Eu penso assim, que a minha empresa ela é uma árvore dentro de uma floresta, dentro de um continente, dentro de um planeta. Mas eu sou uma árvore, né? E assim, os frutos dessa árvore, ela não está se retroalimentando da própria árvore, né? Ela está alimentando a floresta, a fauna, os outros, a propagação da espécie, a continuidade da espécie. E nós, assim, somos humanos, né? E essa visão de humano, de trazer pessoa a pessoa, que é um negócio lá do Dale Carnegie. Dale Carnegie já. Você, cara, vem cá, beleza, eu tô legal. Show, minha empresa tá legal. O pessoal que tá aqui trabalhando tá legal. O meu anunciante tá legal. O meu cliente tá legal. A agência tá legal. Mas tá tudo legal. Aonde que eu posso transbordar mais um pouquinho e ficar mais legal? E esse mais legal é o que vai fazer toda a diferença na perspectiva de futuro, de contexto, né? Da qualidade da vida de todo mundo, do universo do nosso setor, do nosso segmento. A gente está saindo de um momento... O Sérgio Riso teve aqui um queridão. Ele é fantástico. É genial. Depois da Revolução Industrial, nós estamos vivendo essa nova revolução e nós estamos aprendendo a viver com isso, né? Você vê essa cultura do hater, isso é um aprendizado que a gente está tendo. Como somos humanos e estamos preocupados todos com a mesma coisa, eu tenho para mim que a gente vai aprender a resolver essas questões, pacificar algumas questões. E o futuro da mídia vai nesse sentido aí, né? De como que o nosso universo de comunicação ele vai estar inserido num meio que agrega e comunica. Pois é. Não só ganha dinheiro. Exatamente. Como é que ele se comunica com seres humanos e como é que ele mantém a credibilidade, né? Porque a internet também se comunica, mas talvez às vezes não tenha a credibilidade de anúncio pela facilidade, vamos dizer, de qualquer um colocar qualquer conteúdo que queira. E o nosso meio ele tem uma credibilidade muito grande, né? Obviamente que a gente não está generalizando, existem coisas fantásticas que só a internet pode trazer pra gente. Mas o nosso segmento, o OH, ele tem o aumento de share que a gente tem percebido nos últimos anos é um atestado de eficiência, né? As marcas sabem da eficiência, ele nunca deixou de ser eficiente, na verdade. Eu acredito que talvez ele não estivesse entregando tanta experiência quanto ele pode entregar hoje. Então, por exemplo, quando a gente falei para você que a Central de Outdoor, junto com a Desmovil, está desenvolvendo uma plataforma para integrar todos os inventários, né? O que muda isso? Muda basicamente a maneira como o mercado compra. Compra por target agora. Então, compra da mesma maneira que compra o online, que compra o digital. Não interessa mais para a marca saber quantas pessoas vão passar ali na frente só. Esse volume, ele passa a não ser mais suficiente hoje. Que ela quer saber quem é o ser humano que está passando ali na frente. Quais são as características? O que essa pessoa gosta? Como é que eu posso resolver o problema dessa pessoa? Por isso a compra por target, ela passa a ser uma necessidade hoje, né? Então, você vai lá, tem todos os pontos de todos os associados cadastrados lá. Você tem audiência quantitativa. E na compra por target, você define o perfil do seu cliente. Então, meu cliente, ele é um cara... não é mais 30 mais classe AB.
Ele é um cara 30 a mais, mas ele é um cara que pratica esportes ao final de semana. Ele é um cara que gosta de carros. E ele é um cara que tem filho pequeno. É com esse cara que eu quero falar. Então, as marcas já estão otimizando essa linguagem para personas, né? Eu quero falar com esse perfil de pessoas que gostam disso, que vivem em determinados tipos de experiência. A gente só não sabia como é que a gente poderia fazer essa conexão, de tornar essa entrega mais eficiente. E hoje a gente consegue fazer essa conexão. Então, o que a gente fala, a mídia OH é uma mídia de massa. Sempre vai ser. Porque ela fala com todo mundo. Mas cada vez mais ela consegue personificar essa mensagem. Quando a gente fala de digital, então, né, você trabalha com digital, que você sabe qual é o poder de personificação, de segmentação, de entregar uma mensagem cada vez mais eficaz. Então, eu acredito que tudo isso está convergindo, né? A partir do momento que a gente olha para esse mundo com uma sede de ser mais humano, de conexões, a gente começa a ver as nossas entregas atendendo essa expectativa. Essas entregas atendendo ao desejo das marcas de ser mais eficiente para falar com... Não é mais um CPF que eu tô falando. Eu tô falando com um ser humano que tem sonhos, desejos, anseios, medos. E eu quero falar com esse cara de acordo com o que ele é, né? Eu acho incrível isso. Isso é incrível. Eu acho incrível. Mas eu tenho algumas questões sobre isso, né? Nós estamos hoje falando, não é uma ideia de brasileiro, né? Que é a questão da programática, né? A programática está hoje top do assunto, mais top da cadeia hereditária dos tops, lá de cima da cereja, em cima do bolo. Telhadinho do assunto. E nós estamos, assim, com muita... Quando você fala de humanidade, né, humano, ser humano, e a gente fala ao mesmo tempo de tecnologia, essa busca desenfreada para que a tecnologia me traga informações daquela persona, para que eu possa ser mais assertivo, me causa um pouquinho de... Pô, peraí, deixa eu ver isso um pouquinho mais, antes de mergulhar nessa questão, mergulhar nessa sede de avançar na tecnologia. Eu fiz aqui eu acho que foi com o Guto. Eu falei, cara, mas a gente tá aqui, você fala que gosta de carro. O Sim aqui tá ouvindo, daqui a pouco eu vou ver aqui, tá carro. Aí eu vou chegar lá embaixo, vou abrir meu computador, tá carro. Aí eu vou sair daqui, vou pro Auto Home. Aí eu entro no shopping, tá carro na minha cara. Aí eu vou pra rua, tá carro na minha cara. Meu Deus, será que é isso que eu quero? Esse é o questionamento. Sem saber se é bom, se é ruim, se é muito, se é pouco. Será que é isso que eu quero? Será que é isso que nós, humanos, queremos? Aonde a gente quer chegar? Até que ponto nós, humanos, devemos entender que a nossa tecnologia pode passar um pouco da linha que a gente gostaria que ela se Você entendeu? Não, eu quero é filosófico total. Pô, eu sou maluco, né, cara? Eu entendo e é um assunto que eu penso bastante. Meu marido, ele é altamente tecnológico, ele gosta de tudo e a gente tem altas discussões filosóficas também quanto a isso. O que me fascina no OH, no Out of Home, é que ele não é invasivo. Ele te entrega a solução, né? Então, eu não quero ninguém entrando na minha casa de madrugada, com notificação e falando, pô, tem oferta do carro aqui pra você. Mas a hora que eu saio na rua e eu tenho uma oferta de algo que eu vou passar por ali e algo que de fato faz sentido pra mim, aí é gostoso. Aí é delícia, né? Entende? Aí é lindo. E tanto que as pesquisas... Eu não sei se foi o Kantar que fez uma última pesquisa sobre o quanto as pessoas gostam de ver a publicidade, né? E o Out of Home, a mídia exterior, tá lá em cima. As pessoas gostam de ver, porque primeiro ela tem uma possibilidade criativa enorme, né? Então ela não te incomoda, ela não te invade. Mas eu concordo com você, existe uma preocupação de até quanto eu sou mais um freguês, né? Cara, tô sendo bombardeado o tempo inteiro, igual você vai pra Salvador descendo o Pelourinho lá,
nego tudo querendo te vender o tempo inteiro. Aí você fala, não, eu só quero sentar ali na praia, ficar de boa. Não, vai comprar aqui. Não. Então, a gente não quer isso. A gente não quer ser bombardeado, né? Mas a gente quer ser encontrado. A gente quer ter acesso às soluções que estão à nossa disposição sem ser incomodado, sem que isso seja invasivo. Então, eu acho que essa é uma grande sacada da nossa mídia. Que a gente vai ter que pensar muito isso, né? Eu cito uma coisa. Você pega o teu YouTube ali agora. Você tem YouTube Premium? Não. Não? Não. Sabe o que é o YouTube Premium? Sei. Que é? Anúncio. É o quê? É o que não tem anúncio, Por né? quê? Porque não tem anúncio? Porque você paga para não ter anúncio. Para não ter anúncio. Que alguém pagou para ter anúncio. Exato. Olha que maluquice. Pô, vamos pensar. Se alguém tá pagando para... Como é que é? Alguém tá pagando para não ter anúncio? Para não ver a publicidade. É a mesma coisa no Spotify, assim vai. Então, assim, é de se pensar, né? Vamos pensar. Você tentou para ver um filme, cara. Você quer ver um filme, né? On demand. Acabou on demand. Você paga... Escutar um podcast, você quer escutar um podcast. Mas não te parece assim, pelo menos assim, eu não sei se eu tô certo, errado, muito de mais, muito de menos, mas eu acho assim, pelo menos botar na mesa para, olha esse assunto, vamos pensar isso e no limite da minha humilde opinião. Sim, caraca, não, você tem razão. Isso é para pensar, né? É muito de o que você quer agora, né? Eu acho que quando a gente sai pra rua, a gente tá aberto. Você tá aberto a possibilidades, você tá aberto a ver coisas diferentes, a receber mensagens. Quando você quer assistir um filme, não. Você quer assistir um filme, né? Quando você quer ouvir um podcast, você quer ouvir um podcast. Então, aí é um limite para... Até onde eu sou consumidor. Até onde eu sou consumidor, até onde eu sou humano. Deixo de ser consumidor e sou humano. Que quero só curtir. Quero só ver alguma coisa bacana. Como o Serginho falou, que a gente tá passando por uma outra revolução, né? Sim. Essa transformação tecnológica ainda tem muitos desafios no sentido de... Tem muita pergunta sem resposta. Sim. Né? Tem muita coisa que a gente vai descobrir, talvez o mês que vem, daqui 1 ano, no final do ano que vem, daqui 5 anos. Então, até que se descubra, se experimenta muita coisa. Né? E eu vejo assim a programática no nosso negócio. Que a programática no nosso negócio hoje, ela representa 5%. Não sei nem se ela chega a isso. Ela tem aumentado muito. Porque é um campo muito fértil você comprar programaticamente sem encher o saco de ninguém, né? Isso é lindo no Out of Home. E aí vem de encontro com uma outra questão que o Serginho até comentou aqui. Os mídias das agências de hoje saem das faculdades aprendendo a comprar o online. Eles aprendem a comprar programático, aprendem a comprar target, aprende a comprar perfil. E aí? Como é que fica o nosso negócio quando você ainda vende ponto? Já não faz mais sentido, né? Porque primeiro esse cara não tá vendo publicidade em São Paulo. Esse cara nunca, hoje em dia, antes os mídias junto com os Chico Preto da vida saía, né? Fazia vistoria, viajava o Brasil para conhecer. Imagina, o mídia de hoje não levanta da cadeira. O mundo, esse universo, ele é online. Então, quando você consegue levar toda a possibilidade de entrega que o Out of Home tem para esse cara comprar da mesma maneira com que ele já compra online, só que ele vai fazer uma entrega de marca com uma experiência muito melhor para o consumidor, porque ela não é invasiva, eu acho que é fantástico. Mas é o que eu te disse, tem muita pergunta sem resposta. Tem muita coisa que a gente ainda está aprendendo e a gente vai lidar com isso, né? Eu vejo que não longe o nosso segmento vai ser o maior crescimento de verba publicitária acima do online. Não em volume, mas em percentual de crescimento. Acredito. Porque exatamente essas questões aí que você está colocando, eu convido a Central, o CEPEX, a ABA, a ALO, eu convido todos a revisitar essa história de São Paulo,
Eu falo aqui direto, cara, pô, e aí, tá bom? Tá confortável, maninho? Tá o quê? Inadmissível, né? Por que tu tá tão quietinho assim, cara? Inadmissível. Não tem como. Quer ver outra? Que aí leva pra ti. Você falou quando você foi para cidades para falar com os políticos, né, com o vereador, com o prefeito. Nós vamos ter eleição ano que vem, de político, prefeito, vereador. E 26 nós vamos ter eleição de novo majoritária. O segmento OH saiu do plano de mídia de uma campanha eleitoral em 2001, 2002. Nunca mais voltou. Não por falta de tentativa de trabalho. Sim, eu não sei. Sim. Não sei. O ano passado a gente teve eu sei. 2 anos atrás, acho. Eu sei, mas assim... Perdoa o palavrão. Que porra é essa, mano? Pô, tá no online, tá na televisão, no rádio, na revista, no jornal, no panfleto, na porra toda, mas não tá no meu outdoor. Por quê? Ah, não, porque o outdoor... Mas o que tem o outdoor? Ah, não, o outdoor... A justificativa era abuso de poder econômico, era... Sei lá qual é a tua justificativa. Qualquer uma delas é indefensável pra gente não estar. Como se o online fosse barato. É indefensável. O cara não tenta me defender isso, não. Aí entra toda reforma política, pré-eleitoral, né? Reforma política, fala de tudo. O online entrou, sei lá, umas 3 eleições para trás. O online hoje pode tudo. E nós continuamos de fora da mídia da questão eleitoral. Por quê? Então, assim, central, vamos levantar essa bola de novo? Você sabe que agora, a última reforma eleitoral, nós fizemos tinha uma comissão central de outdoor, ASDOR, que é a Associação de Minas Gerais, CPEX, Cooperasdor, trabalhando antes dessa última reforma eleitoral para incluir. A gente conseguiu incluir no texto e não foi aprovado. Você fala, mas para não ser aprovado, para mandarem retirar do texto, né? Que tipo de interesse que permeia isso? Isso que a gente não entende muito bem. Qual é o tipo de interesse? Porque foi feito um trabalho de inclusão, a gente conseguiu incluir o texto. Uma pessoa falou para mim assim, não, porque tinha muito político dono de empresa de outdoor. So what? Não tem político dono de rádio, de televisão? De outros meios, de jornal. Não tem justificativa. Não, nenhuma se sustenta, nenhuma justificativa para em pé. Mas aí você fala, não, fizemos trabalho. Pô, beleza, eu fui lá no Santos, fui lá na Arena da Baixada lá do Santos, tomei de 4-0. Pô, não fiz o meu trabalho era ir lá e ganhar de 1-0, de 2-0, ganhar o jogo, né? E eu me proponho a estar até onde a minha capacidade de agregar alguma coisa, tanto de conhecimento como de ajuda mesmo, para a gente revisitar essas duas coisas assim, que são 2 pautas que eu acho, cara, o nosso segmento vai ganhar muito a partir do momento que a gente vencer essas 2 etapas. Porque essas 2 etapas elas foram impregnadas por um canibalismo de um outro setor. Exatamente. Que se locupletou desse canibalismo. Teve vantagem. Se você morrer, eu vivo mais, sabe? E assim, uma coisa que eu me pergunto sem parar, por quê? Por quê? Aí falo com pessoas, vamos embora, cara, vamos animar aí, vamos fazer barulho. O difícil de jogar esse jogo é porque ele não é técnico, né? Se você fala, cara, minha equipe tá treinada, tá campeão, treinou pra caramba, tem habilidade, vai lá e vai jogar o jogo limpo e vai fazer o trabalho e vai trazer a taça. Mas e o juiz? O juiz tá do lado de quem? Quando você vai jogar, você não vai considerar quem é o juiz, você não precisa. Diferente no campo da política. Você a regra, não o juiz. Entendeu? É diferente no campo da política, né? Você pode ter argumentação técnica, você pode estar com tudo muito bem defendido.
Mas ó, eu me coloco aqui político, de coração, eu me coloco se o à projeto disposição. é político, Tiver, porque eu sou um cara assim que fico pilhando as Nós vamos contar pessoas, com né? você, Eu não tem sou um dúvida. cara que fica aborrecendo, vai lá, pô, mano, acorda aí, vambora, sacode aí, vamos levantar da cadeira e vamos fazer coisa. Isso aqui que eu tô fazendo, ô Fabi, pô, é por amor, cara. É puro Tá na amor, cara, cara. Não, tá na porra, cara. velho. Mano de Deus, o que a gente Tá vai na ficar? cara. Vai ficar o quê? Chorando ali no meio-fio? Vamos continuar, vamos lá, vamos fazer, vamos procurar as pessoas, vamos falar, vamos ver o quê. E é importante que pessoas com seu perfil estejam juntas. Porque quando você olha para a diretoria da Central de Outdoor, é isso. São pessoas por amor. Que pagam o seu deslocamento de Foz do Iguaçu, de Jaraguá do Sul, de Curitiba, para ir até São Paulo, para fazer reunião, para conversar com pessoas. Dedicam seu tempo, investem por amor ao negócio, por amor ao meio, sabe? Emprestam, né, suas habilidades, suas competências e seu tempo, que é preciosíssimo, para trabalhar pelas pautas que vão beneficiar todo o setor, cara. Então, você precisa estar com a gente. Já tô. Precisa estar com a gente. Nós vamos anunciar aí, ó, próximo novo afiliado Central de Outdoor, Antônio José. Afiliado é assim, é muito passivo ser afiliado da Central Outdoor. Eu acho assim, cara, vamos botar fogo na fogueira, vamos atiçar a fogueira, porque é isso aí, as pessoas precisam serem chacoalhadas assim, pô, vamos acender de novo. Eu tive com o Chico Preto aqui. Ah, não, passou, São Paulo passou. Não, passou. Porra, como assim passou? Passou o quê? Eu tive com o Márcio Palbo. Pô, tinha uma empena na Paulista. A empena foi embora ou continua lá na Paulista? A empena continua lá na Paulista, cara. Você hoje anda na Paulista, tem uma puta de uma parede branca sem função nenhuma. Aí os mais bonitinhos vão falar assim, não, mas pô, faz um grafite ali, um mural. Tá, mas e aí? O mural ajuda o quê pra quem? Em primeira instância, se você bota uma empena, vai ajudar a consertar o elevador daquele prédio. Sem dúvida. Porque o prédio não tem elevador, a velhinha sobe de andar, mas não tem, aí tem que consertar o elevador, quanto custa uma fortuna, aí pô, vai aumentar a cota do condomínio, aí a gente não tem, cara, o Brasil tá com dificuldade. E fora o giro na economia. Tem a velhinha de 78 anos subindo 7 andares? Tem. Pô, nós não vamos ver a velhinha? Até quando? Até quando nós vamos ficar aquela parede lá, você está dirigindo, aí tem um... Ah, não, faz uma pintura do Eduardo Cobra. Nada contra o Eduardo Cobra, né? Ele faz até uma coisa meio repetitiva, meio Romero Brito, né? Meio repetitivo, um tema repetitivo. Mas, pô, é bonitinho, beleza, bota lá, fica bonitinho. Cara, faz na lona. Mas ele tem que Faz na lona, a gente imprime digital, um ponto mínimo, parece uma imagem maravilhosa do Eduardo Cobra, sem problema nenhum. Mas, pô, e aí? Na hora de gerar receita, gerar tributo, trazer a comunicação da cidade, criar uma atmosfera de confiança na cidade. Porra, que cidade foda aqui, pô, tá com um Tesla lá no... Caraca, era uma empena branca, cara. Apodrecendo com o tempo, ficando cinza de sujeira. Aí o cara tem que pintar, o prédio tem que pintar. Aí, eventualmente... Tá gastando dinheiro que ele poderia estar eventualmente, o cara vai lá com uma sondazinha e bate na empena e temos que fazer a empena de novo, porque o reboco... E aí, como é que faz com esse custo? E a senhorinha lá de dentro? E o prédio? E as pessoas? Voltamos no humano, né? Pois é. Não é só o anúncio. Até quando você aumenta essa lupa, né, e olha para o contexto, se cada R$1 investido em publicidade gera R$8,54 para a economia, por que não? Um fator multiplicador. Óbvio, ninguém quer que, pô, a gente tá aqui com uma caneca para cada um. Se a gente tivesse 54 canecas para cada um, estaria incomodando a gente. Mas uma caneca para cada um, cara, é uma delícia a gente tá aqui podendo ter uma caneca para cada um, entendeu? Exatamente. Não, ninguém quer uma coisa, mas... É isso que a gente diz, que as leis poderiam não atrapalhar. Exatamente. As leis poderiam não atrapalhar. Poderia ter menos lei, né? Muito menos Pelé querendo, pô, ser o dono do gol. Cara, e é tanta gente querendo contribuir para uma sociedade melhor, né? E o quanto que às vezes a gente empata esse jogo para
para sucumbir a interesses de um, de outro, de um lado, de outro, e a gente está tirando uma parte significativa da economia, da sociedade, de serviço público, de utilidade pública que poderia estar sendo devolvido. E eu convido, aproveitando aqui, não vou nem falar nome, mas vou falar de uma forma subliminar. Assim, existem alguns meios que, de alguma forma, criam uma certa blindagem para que aquela empena da Paulista exista. E eu convido aqui, estou convidando aqui, a essas pessoas, vem aqui, vamos trocar ideia, vamos conversar, porque, cara, o mundo é de todo. Eu falei de uma árvore dentro de uma floresta, dentro de um país, dentro de um planeta. Não é a minha fruta, eu não sou dono de nada. Quer jogar basquete contra não e dizer assim, pô, nosso time foi campeão de basquete, jogou contra só não, né? Pois é. Então é isso, cara. Eu fico à sua inteira disposição, no que eu puder somar lá, contribuir. E vai somar, sim, não tenha dúvida nenhuma. Eu estou à vontade. Você sabe que tem uma galera que está aqui nos ouvindo que é estudante de comunicação, né? Essa gente está muito legal. Assim, eu vejo lá o percentual, quando a gente pega aquele mapa lá do YouTube que nos mostra lá os alcances, né? Os perfis. Essa galera que está estudando, que está se formando, que já se formou, está procurando uma colocação no mercado, eu peço a vocês, se inscrevam no canal, troca uma ideia, não é pegar o AJ Podcast lá e botar na tua página, no teu conteúdo, não. Mas pô, eu estiver ali na birita, ali junto com outro cara, pô, conversa, troca ideia, tem uns caras lá fazendo um trabalho bacana lá no Rio de Janeiro, trazendo pessoas como a Fabi, que são pessoas que trazem conhecimento, engrandece o conteúdo, enriquece tudo isso que a gente está falando, e a gente está trazendo assuntos à tona que, pô, se Deus quiser, a gente vai conseguir modificar as adversidades, trazer mais luz, mais tempo bom para o segmento. E eu aproveitei esse gancho para te pedir, porque a gente sempre que vai caminhando aqui para o fim, a gente começa num plano mais assim de filosofia. De dar uma frase bacana sua, ô Fabi, porque a gente vai botar a sua frase com a sua foto num belo painel digital nosso de grande formato. Que fantástico. A gente ouviu muito aquele negócio de atrás de todo CNPJ tem um CPF, né? Para ilustrar um pouquinho que atrás das empresas existe uma pessoa, que você sempre está conversando com uma pessoa, um responsável. Eu gosto de ir além. Eu gosto de dizer que atrás de todo CPF bate o coração. Porque no nosso dia a dia, a gente está muito esbarrando sempre nos números, né? Nos números da métrica, O que o Antônio pode me dar de retribuição se eu pegar o avião e for até lá para sentar e conversar com ele? O que eu ganho em troca? E, cara, quando a gente começa a pensar que atrás do CPF bate um coração, a gente começa a olhar mais como humanidade, né? O que a gente pode aprender juntos nessa troca, né? Como que a gente pode contribuir com o crescimento do outro, contribuir com o crescimento das outras pessoas. Então, eu gosto sempre de lembrar que atrás de um CPF bate um coração. Tem um ser humano. Tem um ser humano com sentimento, cara, com emoções para cima, para baixo. Tem um ser humano triste, tem um ser humano tenso, tem um ser humano feliz, tem um ser humano que... E a gente... É muito difícil que a gente considere isso, né? A gente deixa de... Quando você fala assim, aquela frase que eu abomino, jornada do consumidor. Caraca, velho, todo mundo, jornada do consumidor. Mano, é a jornada da Fabi, a jornada do Antônio, do Luquinha ali. Você entendeu? Isso é muito legal. E tem muita marca. Mas como é que vai pro meu painel? Vai então como? Atrás de um CPF
bate um coração. Atrás de todo CPF bate um coração. Muito legal. Quando a gente passa pelas pessoas e considera que esse ser humano tem medos, anseios e emoções, a gente consegue se conectar e se ajudar de uma forma melhor, né? Eu acredito muito nisso, tenho muito humano. Não significa que a gente não está olhando relatório de vendas. Não significa que a gente não está abrindo planilha. Não significa que a gente está ignorando que o mundo real está ali correndo atrás de você e que o boleto vai chegar. Nada disso, né? A gente já considera tudo isso. Mas acho que uma pitada de humanidade nisso tudo faz muita diferença. É o que faz as pessoas se diferenciarem no que elas estão fazendo de verdade. Sempre tem, né? Você olha para um setor inteiro, tem uns caras que são diferentes. Tem algumas empresas que se diferenciaram por algum motivo. E quando você olha, a maioria delas fez o quê? Olhou para o ser humano como ser humano. Olhou para a experiência da pessoa de verdade. E é ali que eu acho que é um grande diferencial, quando a gente começar a olhar para isso. Se os nossos políticos olhassem para os eleitores como pessoas de verdade, você imagina que mundo seria? Que mundo estaríamos vivendo, né? Mas a gente vai evoluir muito ainda como espécie humana, acredito eu. Vamos. Se Deus quiser, isso aí vai caminhar para... coisas melhores, né? Porque tudo também tem que ter assim, como diria Lulu Santos, a vida vem em ondas, né? Não é uma onda, são ondas. São né? ondas. E aí você vai, essa onda, aquela onda. Eu fiz várias metáforas, eu dei assim, instruções na área comercial, usando a metáfora da onda, né? De você pegar a onda. Não sei se você já foi uma praia, já observou o surf, como é que ele funciona. Ele funciona na métrica da vida. A onda tem uma onda que tem a capacidade de suportar a sua prancha, mas também tem outras pessoas querendo pegar a onda, sabe? Então essa cinética da questão do surf é muito interessante. Olha só! Vida. Niki, você gostou desse conteúdo, desse papo maravilhoso com a Fabi, que teve a generosidade de vir de São Paulo aqui trocar essa ideia? Você já sabe, né? Conversa com seus pares, conversa com seus amigos. Não basta você só ver a audiência, curtir e tá muito bem, dá o teu like. Você, por favor, conversa, compartilha lá, troca a ideia com o seu pessoal, para que você consiga ajudar a gente. O cara estava mexendo ali, por isso que eu estou dando uma gaguejada. Para que você consiga fazer junto com a gente essas informações alcançarem mais pessoas. Tá bom? Então, Fabi, eu te agradeço muito por você ter vindo aí. Você é uma pessoa linda, sambista. Você é daquela que samba andando para trás ou não? Não. Você samba no mesmo lugar. No mesmo lugar. É sambista de verdade, né? É Portela? Eu sou Portela, amo minha Portela. Tem um marido mangueirense. É mangueirense? É fanático. Eu sou Portela. Então, olha só, a gente vai encerrando por aqui. Se você curtiu, curte, compartilha, troca ideia com seus pares, que a gente vai continuar aqui. A ideia é que esse conteúdo vá mais longe possível. Ok? Obrigada pelo convite. Foi uma alegria, um prazer imenso estar aqui com você. Amei estar contigo. Ganhei um grande amigo, conheci um Senhoras e senhores, Fabi Soriano. Salva de palmas. Obrigada. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.